Olá, pessoal, estamos felizes de retornar ao nosso canal. Porque você convidou Jesus para entrar na sua vida? E hoje eu estou muito feliz, porque eu tenho um grande amigo aqui, o Chiquinho, o professor Chiquinho. Chiquinho, muito obrigada, porque você aceitou o meu convite. Eu que agradeço, Lilian. Esse é um momento especial, poder falar um pouquinho da história da vida é muito importante. Verdade, muito obrigada. E como o título, né, do nosso canal é uma pergunta, eu vou então perguntar para o Chiquinho. Chiquinho, conta pra gente, por que que você falou para Jesus entrar na sua vida? Como que aconteceu esse encontro? Mas para a gente entender melhor, fala um pouquinho de como que você estava antes, como que aconteceu esse encontro incrível, né? E depois. Então, compartilha com a gente aí. Uau, resumir isso em 55 anos de vida não é fácil, né, num tempo tão reduzido, mas eu quero pedir desculpa antes, porque eu estou com uma alergia, com uma reforma em casa. Se eu tossir, é por causa disso, tá? Então fiquem tranquilos. Mas agradeço, Lilian, minha amiga, que tem um trabalho fantástico, maravilhoso. Mas vamos lá, o que aconteceu com a minha pessoa? Eu tenho 55 anos, sou casado, tenho duas filhas, uma de 26, outra de 17 anos. E como tu era antes? Bem, a primeira formação minha é em artes cênicas, eu trabalhei com teatro desde os 12 anos de idade, como amador, enfim, fazendo muitas coisas na área teatral. E meu vínculo com a igreja, com Jesus, era algo muito na questão da religiosidade, ou seja, Hum, eu frequentava uma igreja católica, era líder e tudo mais, de eventos, sempre fui muito ativo, porém, muito pouco da porção da palavra de Deus. E isso, é, depois eu vim entender algumas coisas, né? Mas o que que acontece? Minha grande paixão foi nessa parte da arte, do teatro, uhum, entreter pessoas e tudo mais. E quando eu sou de Campinas, e quem conhece a cidade, nós temos o Terminal Central, e antigamente era um viaduto de Setipuri, era uma praça, isso. onde havia várias pessoas fazendo evangelismo à tarde, enfim. E a minha experiência não era, e nunca foi muito agradável com respeito a cristão. Eu, particularmente, nessa minha adolescência e mocidade, eu tinha aversão a qualquer um que Hum, colocasse como crente. Eu tá. tinha um certo ódio, principalmente porque eu fui a um ensaio, estava atrasado, deveria de ônibus, enfim, e as pessoas evangelizando foram entregar um folheto para mim, e eu disse, olha, eu não tenho tempo agora, eu estou atrasado. E essa pessoa disse assim, olha, você está recusando a palavra de Deus, vai perecer no inferno, algumas coisas assim. Isso foi algo muito forte para mim, primeiro porque a única de todos os meus familiares, eu Uhum. tinha uma tia que era, que até hoje ela é cristã e tudo mais, e tinha um quadro na sala dela, que existe até Hum, hoje, Céu e Inferno. E uau. no céu tinha a igreja, as crianças na escola dominical, lendo a Aham. Bíblia, coral, e do outro lado, o inferno tinha lá teatro, Ah, tinha as pessoas vestidas. Se você buscar na internet, você vai ver isso. tá. Então, para mim, o Uau. teatro era literalmente algo abominável, era algo totalmente mundano, né? Uma coisa assim. Então, eu não conseguia, de forma alguma, conciliar uma vida genuína com Deus Hum, e usar a arte. Então, eu precisava falar sobre isso, uhum. porque várias coisas surgiram na minha virada de 18, 19 anos. Eu fui a uma igreja e lá eu tive um impacto tremendo no culto de segunda-feira. Aceitei Aham. a Cristo de uma forma assim literalmente radical. Uau. Fui convencido pela palavra realmente que Jesus era o caminho, enfim. Aham. Aí, quando eu saí da igreja, veio o primeiro confronto. E agora? E agora? O É. que eu sei fazer? O que eu sei fazer é essa área. E eu entrei num parafuso, um conflito muito grande, e foi no momento que eu dei um tempo para o teatro e comecei, então, a ter esse momento de imersão com respeito à palavra de Deus, Tá. estudos, participava de todos os cultos, eu ia no culto das senhoras, dos senhores, e tudo, velório, batismo, eu Qualquer- estava em todos os momentos. Foi um momento, porque era eu vi, no caso da igreja, a possibilidade de você ter contato com a palavra de Deus. E Certo, você, através da leitura, você ter suas experiências. Era diferente de onde eu estava, que era porções, enfim. certo. Muito bem. Em um desses cultos, eu recebi um convite de um projeto maravilhoso, um projeto de jovens, Aham. chamado Love Europe. E Uhum. nesse projeto com o intuito de falar com os jovens, enfim, e tal.
que era na Europa. Isso é importante dizer, Europa. porque eu estava no processo tinha acabado de me batizar, mas foi tudo muito rápido, questão de um ano e meio, Uau, uau. tudo isso. E eu senti esse chamado, que eu quero participar disso. Eu trabalhava num lugar total, enfim. Só sei que eu estava na casa da minha tia, em São Paulo, de passaporte e tal, aquela coisa toda. Uhum. E foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. Uau, Ouvindo. uau, Ele disse assim, abra em Romanos 15, 24. Romanos 15, uau. 24. Eu falei, caramba, onde fica Romanos na Bíblia? Né? É. O que é isso? Eu peguei uma Bíblia da minha tia, uma Bíblia enorme e tal, e lá diz, né? E diz assim, ó, lá, eis que, quando te vejo passagem... Porque assim, por que ele falou isso? Porque antes de dormir, eu orei, Deus, eu preciso escolher qual país eu gostaria de ir para trabalhar com Ah, jovens, né? tá. Se era Portugal, França, Espanha Uhum. ou Itália. Tá. Aí eu falei, não quero escolher, eu quero que o senhor me direcione, e tal, Sim, tal, tal. sim. E aí, nessa referência, eu estou sem a Bíblia aqui agora, mas diz assim, espero, é uma saudação de Paulo, espero que quando de passagem te verei quando for para a Espanha e por lá seja encaminhado por Ah, vós, tal. tá. Querido, Que legal. eu fiquei Aham. maluco na hora. Eu falei, que é isso? Deus fala, deu um grito no quarto que a minha tia, sabe, foi uma coisa assim. Eu falei, tia, Deus é vivo e Deus fala. Olha só, eu pedi sabe, uma resposta para ele. E olha que está Aham. escrito Espanha, Espanha. Resumindo, fiz todo o meu cadastro, aquela coisa, e fui para a Espanha. E Uau. por que chegando na Espanha, na cidade chamada León, Não. uma cidade muito pequena e as pessoas queriam conversar, né, com os jovens, com os senhores nas praças, tal, um tempo muito gostoso. Aham. Mas só que e nós tínhamos uma banda até Ah, famosa, chamada Coinonia, de sim. Vitória, que um louvor maravilhoso, e tal. Mas só que não atraía muitas pessoas. Até Ah, que uma moça que veio da Alemanha, fazendo uhum. parte da equipe, disse assim: ó, olha, você tem alguém no grupo aqui que sabe fazer teatro, essas coisas, tal, Ah, tal, tal? uau. Aí eu falei, peraí, como assim? Como E assim? veio aquele filme na minha mente, Uhum, uhum. totalmente, mas como assim? Aquele quadro na minha mente, né? Aham, Céu e aham. inferno. Eu falei, eu estou formado, tal, tal, tal. Ah, é você mesmo, tal, e aquela coisa, meu inglês, que na época era terrível. Só sei que ela começou a passar algumas mímicas, algumas pantomimas, tal, e saímos nas praças e as pessoas chegando, e foi algo assim, absurdo, algo absurdo. E eu senti algo no meu coração, falei, É. é isto. Por quê, Eli? Toda vez que eu ouvi uma mensagem, você sabe, nós somos uma igreja, nós temos uma palavra muito forte, né? Uma maneira Sim. de proferir a palavra. Mas sempre, desde o primeiro momento, quando eu ouvia uma mensagem, eu tinha na minha mente como que eu posso Hum, traduzir essa mensagem sim. em algo mais acessível às pessoas. Eu Uau. sempre, toda a ilustração, toda para criança, ou seja, né? E aí tudo bem. Nós fizemos esse período na Espanha e nos encontramos no grande congresso na Alemanha, na cidade de Oppenburg. Tá. Tinha muitas pessoas do mundo inteiro lá. Eis que teve a apresentação, tinha lá Amy Grande, esses cantores, na Oh. época, Aham. Carmen, esses cantores famosos. Sim. E teve um grupo de teatro que apresentou uma performance da criação do mundo. Gente, eu sentei e fiquei, assim, perplexo. Primeiro porque as pessoas começaram a tirar o ponto, porque Aham. não precisava de tradução, né? Porque a língua, né? A Uhum. linguagem teatral. Uhum. E eu chorava, porque tinha um cara fazendo uma performance. E a Bíblia, é como se a Bíblia fosse, ou seja, as cenas saíssem da Bíblia. Uhum. Uhum. E Deus falando no meu coração, Ah, eu te dei dons, eu te dei habilidades, eu quero te usar nessa área. amém. Então, todo aquele preconceito, tudo que eu tinha, caiu por terra. Uau. Então, eu voltei para o Brasil, eu fui estudar teologia, fui estudar e tudo mais, e depois eu comecei a trabalhar muito com essa área, né, do Aham. teatro, enfim, enveredei para a educação no evento que eu fiz, eu fiquei apaixonado por essa área, aí fiz Uau. pedagogia, aí Aham. fiz mestrado na Ah, educação, arte e história da cultura, então toda a minha vida profissional eu esse link, então aham. o meu Instagram tá arte educador, porque eu não consigo fazer nada
seja qual for a área, na educação ou na área dentro da igreja, que a arte não seja envolvida. Né? Porque Uau. eu creio, assim, fielmente que Deus utiliza as diversas linguagens da arte a seu favor. Uhum. Né? Verdade. Por exemplo, quando nós temos Jesus trazendo uma mensagem através das parábolas, Aham. gente, é isso. Então, para mim, o meu ícone, a minha referência de contador de histórias Aham. é Jesus. Mais Claro. ninguém. Claro. É Jesus. Resumir para você? Perfeito, perfeito, maravilha. Que lindo, Chiquinho, muito lindo. O, você teria, bom, acho que você já falou sobre o versículo, né? Que foi muito claro para você. Seria esse versículo mesmo que Deus falou naquela época? Sim, Você traz até hoje com você? Tem algum outro, alguma outra passagem? tem. Assim, o livro de Isaías, né? Isaías 43 e tudo mais, mas o Romanos 15, 24, ele é muito forte. Eu sempre utilizo porque, assim, quando a gente fica de bad, alguma coisa assim, eu consigo lembrar da primeira vez que Deus falou comigo. Não foi através de pessoas, não foi através, sabe, foi através da palavra. E isso me ajuda muito, porque Amém. existem muitas pessoas que querem ouvir Deus e ficam buscando lugares, É, lugares, sim, lugares, sim. lugares. Uhum, E esquecem que o nosso Deus, ele é tão presente, é, ele é tão presente. verdade. Eu tenho certeza que pessoas que estarão assistindo essa gravação aí, Hum, já passaram por momentos assim desse primeiro uhum, amor, de sim, calor, né, forte. Mas eu quero dizer que não existe somente esse primeiro amor. Esse amor é sim, incondicional, sim. né? Então, eu fui assim absolutamente renovado com a musical de Páscoa que nós escrevemos aqui na Aham, igreja, a maneira qual Deus agiu de uma forma simples, uma forma, uma linguagem, sim, né? E uma aham, preocupação que eu tenho, Emília, é o seguinte: uhum, vivemos em 2024 com tanta tecnologia, com é, tantas questões de inovações, e nós devemos tomar muito cuidado. é, Primeiro, porque a palavra de Deus já está escrita. sim, Então, me preocupa muito hoje, trabalhando, liderando o Ministério de Crianças, sim, que é pura educação, né? sim, A sim, igreja educando as crianças, claro. é que muitas pessoas estão tentando florear demais a palavra, É, floreiam demais. E aí as crianças, elas e adultos, né, ficam sim, perdidos. sim. Então, eu tive alguns retornos das pessoas que assistiram o musical, e algumas falando, agora ficou claro, agora eu Oh, entendi. Isso me preocupou, sim, isso me preocupou, porque a mensagem de Deus é simples. sim, é, É que quanto mais a pessoa estuda, por exemplo, eu estou terminando agora um segundo doutorado, e eu legal. sempre me preocupei com isso, com essa questão do que é intelectual, o que é conhecimento e o que é Uhum, experiência. E tá, nunca deixar que todas essas informações, isso, né, sim, bloqueie a simplicidade no falar. Eu verdade. acho que nesse distanciamento, você é você é da área de linguística, você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Sim, Então, sim, sim, eu uso muito o teatro para isso, para sim. quebrar, né, essa parte toda, né, de Amém. entendimento. Amém. Deus tem me falado já há muito tempo que Ele usa as habilidades que Ele nos deu, não é isso? Ele te deu essa habilidade. E é lindo te ver quando você está ali fazendo, a gente para, né? O mundo para para olhar para o Chiquinho, né? E receber de Deus. Existe uma conexão muito forte, porque Deus te deu esse dom. E tenho certeza que você forma outros, porque a nossa função é essa hoje, não é verdade? Como líderes, professores, a nossa função é trazer outros para perto da gente, não é? E formar outros também. Isso é bênção, e o nome de Deus é glorificado em tudo isso, Amém. né? Chiquinho, antes da gente terminar, passa aí para o pessoal qual que é. Você falou lá no Instagram, qual que é o seu nome lá? Isso. É o Arte Educador Chiquinho, com E só, Arte Educador Chiquinho, Uhum. é meu Instagram, e esse é oficial. E eu tenho um projeto chamado Devocional Gabarito, É, onde eu isso. acordo todos os dias às 6h15 da manhã. Uau. Então, nós fazemos uma devocional.
com esse objetivo. Então, eu Uhum. consegui unir as duas coisas, que a minha área é educação e arte. Tá. Então, o que é gabarito? Porque, para mim, na área da educação, gabarito é um documento muito importante. É. É nele que você confere, é nele que você tem aí os insights para que você possa estudar onde são os Sim. erros. Então, eu denominei a Bíblia como o meu gabarito, onde aquele que tem acesso e tem intimidade com a Bíblia não será pego de surpresa, É. percebe? Sim, No sim. seu dia a dia, entendeu? Porque Certo. Deus, ele está sempre falando, e assim, e está sendo muito legal as pessoas acordarem cedo. E essa semana nós falamos sobre as mulheres da Bíblia, então assim, tem sido bem interessante mesmo. Bênção, Então, né? eu gostaria de deixar o Arte do Chiquinho, Hum. devocional gabarito. Amém. Que Então, bênção, Chiquinho. Olha, é não isso. não tenho palavras para agradecer esse tempo incrível, né, que Deus nos deu. Muito obrigada por compartilhar, a sua vida, né, compartilhar testemunho é compartilhar a vida, né. E como você falou, eu tenho convicção de que muitos que verão esse vídeo, que talvez achem que Deus está tão distante, né, e também que Deus não usaria, quem a pessoa é, mas não, Deus nos fez de formas diferentes e Ele tem planos, né, tem planos para isso. Então eu te agradeço Com muito certeza. e que Deus continue te abençoando, te usando com essa criançada. O ministério tem crescido muito, tem sido uma bênção muito grande e que os devocionais, né, continuem alcançando muitas vidas, que vidas continuem a ser impactadas pela presença de Deus na sua vida, tá bom? Muito obrigada, Chiquinho. Deus te abençoe. Amém, amém. Tchau, tchau. Miriam, eu que agradeço. Deus abençoe realmente o seu trabalho. Beijos. Amém. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.